Fala galera, como que tá do outro lado? Tudo certo? A música brasileira começou com os índios, os verdadeiros donos da nossa terra, que contribuíram com seus típicos cantos e sons tribais. Depois disso, nós fomos influenciados, pelos cantos populares portugueses, pelas músicas religiosas dos jesuítas, pelas fanfarras militares, pelos sons dos ritmos africanos e pelas músicas eruditas europeias. A partir de meados do século XVIII, se intensificou aqui o chamado intercâmbio cultural com outros países além da metrópole portuguesa, introduzindo assim a ópera francesa e italiana, as danças habanera, zarzuela e o bolero de origem espanhola, sem falar das valsas e das polcas germânicas, que foram vastamente apreciadas por aqui. Até o século XIX, como ainda éramos colônia de Portugal, ela foi a principal porta de entrada. Ai meu Deus. É apenas R$10. Retomando então. Até o século XIX, como ainda éramos colônia de Portugal, ela foi a principal porta de entrada na construção da música brasileira, porque foi ela que influenciou e também foi ela que introduziu a maior parte dos instrumentos, a literatura musical, o sistema harmônico, as formas musicais cultivadas aqui ao longo dos séculos. E a maior contribuição do elemento africano foi a diversidade rítmica, as danças e os instrumentos, que influenciaram muito na música popular e no folclore. Um exemplo disso é o maracatu. Infelizmente, nós não conseguimos ver tantos traços dos indígenas na nossa corrente principal, salvo em algumas músicas folclóricas regionais. Sendo assim, com essa crescente influência de elementos melódicos e rítmicos africanos, ali no final do século XVIII, o Brasil começa a ter uma sonoridade realmente da música brasileira, que se consolidou basicamente quando teve a difusão ali do final do século XIX para o século XX entre o lundu, o frevo, o choro e o samba. Inspirado no modelo das operetas, que eram as óperas cômicas francesas, o teatro de revista teve seu surgimento no Brasil em meados do século XIX, apresentando a sua primeira peça em 1800 e... não é 1800... Em 1859, a chamada A Surpresa do Senhor José da Piedade, escrita por Justiniano de Figueiredo Novaes. Esse gênero caiu no agrado do povo, porque caracterizava de uma forma bem sátrica os costumes da época. Os números apresentados eram músicas populares ou obras, paródia dessas obras, dessas músicas, sempre apresentadas por uma orquestra de câmara. Nos anos 30 teve o seu auge, com encenações luxuosas, apresentando novas estrelas com seus trajes excepcionais. O chamado Teatro do Rebolado, contando com a presença das grandes Elvira Pagan, Wilza Carla, Dercy Gonçalves e Carmen Miranda, que fizeram um imenso sucesso por aqui. Também ali no final dos anos 30, surgiu no Brasil a Era do Rádio, que contou com um maciço crescimento de novos compositores e do público em geral, fazendo assim um mercado potencial. Como o processo da formação de discos ainda era primitiva, ainda era nova, a rádio então veio para ser o maior porte de influência para a produção e de informação nova que vinha chegando para cá. A primeira rádio brasileira foi a Rádio da Sociedade do Rio de Janeiro, estrelada por Roquete Pinto em 1923, que hoje, Roquete Pinto, é o nome da rádio oficial do estado do Rio de Janeiro. A partir dos anos 40, começaram a surgir outras emissoras de TV, outras emissoras de rádio, como a Rádio Mairic e a Rádio Nacional. A Rádio Nacional foi a mais conhecida, porque tinham mais programas de música e programas de auditório, apresentados por Ari Barboso e César de Alencar. Várias emissoras mantinham uma grande orquestra e intérpretes fixos, como foi o caso de Dolores Duran,
Calbi Peixoto, Emilinha Borba, Marlene, Vicente Celestino e Ângela Maria. Finalmente, no século XX, acontece um extraordinário florescimento, tanto no campo erudito como no campo popular, sobre a influência de uma rápida internacionalização de cultura e pelo desenvolvimento de um contexto interno mais rico e mais amplo no cultivo das artes. É o período também em que a música nacional ganha em autonomia e identidade própria, embora nunca cessasse e de fato crescesse a entrada de referências estrangeiras no Brasil. A produção de Villa-Lobos foi o primeiro grande marco do brasilianismo musical erudito. Depois, desenvolvido por muitos outros compositores e também combatido por muitos outros, que estabeleceram estéticas como o dodecafonismo e a música concreta e a música eletrônica. Nesse mesmo período, a música popular ganha finalmente o seu prestígio e respeito entre as elites, consolidando assim gêneros fortes no Brasil, como o samba e a bossa nova, ao mesmo tempo em que estava tendo o rock e o jazz norte-americanos, que quando foram recebidos aqui, foram recebidos com muito sucesso e uma legião de fãs. Desses gêneros nacionais surgiram gêneros regionais de origem folclórica, como é o caso do sertanejo, do baião e do forró, e outros também que ganharam forças e hoje são conhecidos por todo o nosso território nacional. Esse crescimento exponencial em qualidade e quantidade da atividade musical ao longo do século XX fez com que surgissem inúmeras escolas básicas, academias superiores, gravadoras, fábricas de instrumentos, orquestras sinfônicas e conjuntos diversos, emissoras de rádio, emissoras de TV, editoras de partituras, festivais e tantas outras vias de comunicação e produção, fazendo assim a música brasileira ser apreciada e reconhecida internacionalmente, e também sendo objeto de estudo intenso, tanto aqui no Brasil como fora dele. Na semana que vem nós vamos continuar estudando sobre a história da música brasileira, mas aprofundando um pouco mais, falando sobre os seus gêneros musicais. E é isso. Se você teve alguma dúvida, escreva aqui nos comentários, curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Até semana que vem, um beijo e tchau!